Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje vamos falar sobre investimentos. O Atual Chique vai ajudar você a entender um pouco sobre o mercado financeiro, incluindo bitcoins. Nosso convidado, Leandro Zanetti, da Manhattan Investimentos de Americana, encerrando com o saxofonista Marcelo Loubach. Não saiam daí, o Atual Chique está começando. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc. O convidado hoje é o Leandro Zanetti, da Manhattan Investimentos. Tudo bem, Leandro? Tudo bem com você? O Leandro veio aqui falar pra gente sobre investimento, que todo mundo tem dúvida, tem medo. Nós vamos desmistificar esse assunto hoje, não é, Leandro? Com certeza. O Leandro vai nos falar sobre a Manhattan Investimentos. O que é a Manhattan Investimentos? A Manhattan é um escritório de assessoria de investimentos, onde a gente usa a plataforma da XP, que é um banco de investimentos, né? E a gente assessora o cliente na hora de escolher os investimentos, na hora de fazer um planejamento, toda a parte de investimento independente do perfil, né? Desde os mais conservadores até os mais agressivos. E como tem essa diferença de perfil de investidores, né? E sempre a gente pensa em investimento, já logo pensa na XP, né? Que Com dá uma certeza. credibilidade para as pessoas. A XP cresceu bastante aí nos últimos 10 anos, principalmente. Teve um aporte do Itaú, que foi em 2016, 2017, então acabou dando uma credibilidade muito grande e acabou se formando uma referência no mercado, né? Então, todo mundo quando pensa em investimento fora de banco, né, assim, um investimento diferenciado, que busca um retorno melhor, um atendimento diferenciado, acaba lembrando da XP, com certeza. E as pessoas há um tempo atrás falavam investimento, elas já pensavam em lotes e na poupança. Ainda é assim? Você sente essa diferença? Tem, assim, muita gente ainda investe em poupança, ainda investe muito em imóvel, é uma cultura do brasileiro. Aqui no interior de São Paulo ainda é muito forte, né? Isso aí protegeu muito tempo, né? A gente vem uma cultura de inflação muito grande, então o imóvel ajudou muito a proteger da inflação lá atrás. E a poupança sempre foi um investimento mais simples, né? Mais fácil. Então por isso que por questão de comodidade, um pouco aquela inércia do banco, a pessoa acaba ficando na poupança. Mas se ela começar a pesquisar um pouco mais, tem muito investimento muito mais seguro do que a poupança, por exemplo, como um tesouro direto, um tesouro Selic, que rende mais do que a poupança. E quanto rende o Tesouro Selic? Hoje o Tesouro Selic ele tá rendendo 10,75 ao ano. Isso é um percentual ao ano, né, de 10, quase 11% ao ano. A projeção dessa taxa é subir, inclusive agora no dia 17 vai ter uma reunião do Banco Central e provavelmente ele deve subir os juros para próximo de 12%. Tá? Então imagina assim, uma comparação básica, né? A poupança ela vai pagar na faixa de 6,5% ao ano. A metade. A metade. Tudo bem que ela tem isenção de imposto de renda, isso ajuda um pouco, mas o título do governo, que é a garantia do governo, que é inclusive mais seguro do que uma poupança, que é a garantia ao banco, né? Você tem próximo a 12%. Então, assim, dá o dobro, né? Fazendo os descontos do imposto de renda. Com certeza. Dá quase o dobro. Mesmo descontando o imposto de renda, que depois de 2 anos chega a 15%, sempre sobre o lucro, né? A diferença ainda é muito grande. Então, assim, é um investimento também muito simples. Você tem acesso a qualquer corretora, se você consegue ter acesso a um tesouro direto. É realmente a falta, às vezes, de confiança, né? É um investimento diferente, pouca gente conhece, né? E como ele é um título do governo, ele é muito seguro, né? Com certeza. Hoje é o que no Brasil é considerado mais seguro. É o título mais seguro que a gente tem. É porque o banco ainda pode quebrar, mas o governo é muito difícil, né? Sim. Nosso país, ele é muito rico. Sim, assim, e o governo sempre, assim, o governo ele tem poucas dívidas em outras moedas, né? Então, uma dívida em real para o governo é muito mais tranquilo, muito mais segura. Então, basicamente, o governo nunca vai quebrar, ele pode criar inflação, ele pode gerar outros problemas, mas dificilmente ele vai
chegar a quebrar, como aconteceu, por exemplo, com a Argentina, porque ele tem muita dívida em dólar. Aí é um pouco diferente, é um pouco mais arriscado. E a pessoa que chega lá, uma pessoa, assim, um investidor que tem um perfil bem conservador, você indica já o Tesouro Selic? Sim, principalmente quem é mais conservador, normalmente ele vai prezar muito pela segurança do investimento e pela liquidez. O que é a liquidez? A facilidade que ele vai conseguir resgatar esse investimento. Isso é muito importante também. Com certeza, assim, principalmente quando você pensa em uma reserva de emergência. O que é essa reserva? Aconteceu alguma coisa, teve algum problema, você tem aquele capital para tirar a qualquer momento. Então, por exemplo, você precisou dele hoje vai estar na sua conta. Então o Tesouro Direto hoje ele tem essa função. Você tem o resgate no mesmo dia. Então é um investimento seguro que você consegue resgatar rápido. Então essa que é a função de uma reserva, por exemplo. Quem é 100% conservador, ele vai ter uma carteira basicamente só com esse tipo de título, entendeu? E é claro, a partir do momento que você não necessita mais daquela reserva de emergência, que a gente calcula que vai de 3 a 6 vezes os seus gastos mensais, para quem quiser ter uma ideia, né? Aí depende muito do perfil de cada um, do tipo de trabalho, tudo, né? Mas depois que você juntou essa reserva, você pode começar a procurar outros títulos. Por exemplo, Dá uma variada, né? Um rendimento Exatamente. Maior. Quando você consegue pegar um título mais longo, você tem um rendimento melhor, com um vencimento mais longo, né? O banco ou o governo, ele te paga mais se você aceitar ficar mais tempo com aquele título, basicamente. E qual é um período bom para você deixar o dinheiro investido? Olha, para ter uma rentabilidade maior? Hoje em dia tem muitos títulos de 90 dias, de 180 dias, de 1 ano até 10 anos. Aí vai muito do planejamento de cada um. Sim, o ideal é como ele falou, você faz uma reserva, ali se acontecer algum problema de saúde, você perdeu o emprego, você ter de 3 a 6 meses, né, na sua reserva, e o resto vão pôr esse dinheiro para trabalhar para trabalhar, gente, né? Exatamente. E aí você tem títulos que pagam, às vezes... É que hoje, como a média de juros está muito mais alta, né, a inflação também está alta, mas para você ter uma ideia, tem títulos que pagam a inflação mais 5%, 6% ao ano. Ou seja, você vai ter uma garantia da inflação mais 6%. Isso é um título do governo que paga. Então, assim, é um título que hoje é uma média muito boa de retorno, se você pensar a longo prazo, que um dos maiores medos do brasileiro é a inflação. Então, você se proteger da inflação é sempre importante. E o CDB, que é tão conhecido que todo mundo fala? O CDB, ele é um certificado de depósito bancário. O que é? Você está emprestando dinheiro para o banco, basicamente. Sempre que você faz uma renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém. Um título público você está emprestando para o governo, o CDB você está emprestando para o banco. Então o banco vai usar aquele dinheiro para trabalhar e ele vai pagar a próxima taxa de juros. Alguns bancos pagam um pouquinho mais. Às vezes você tem um banco, que são as fintechs, né, que hoje ficaram bem famosas, né? As fintechs, às vezes, elas pagam uma taxa um pouco mais alta porque ela está buscando capital. Então ela paga um pouquinho mais. E o rendimento do CDB é quanto? Tem muito CDB que vai pagar bem próximo, um pouquinho mais do que um título público. Então ele vai pagar 5%, 10% a mais durante o ano. Então, se o título público está dando 12%, ele vai pagar na faixa de 13%, 14%. Aí depende do banco e depende do prazo. Tá? E o CDB já não é um investimento ali que você precisa deixar um tempo. Sim. Hoje em dia tem de tudo. Mas os que você consegue resgatar rápido, eles vão pagar um pouquinho menos. É a mesma lógica do governo. Se você consegue deixar ali para 1 ano, 2 anos, você tem um retorno mais alto. Mas tem até por exemplo, se você tiver uma conta num banco grande, todos eles vão oferecer um CDB. Eles vão pagar exatamente a mesma coisa que um título público, para você movimentar todos os dias. O que mais eles oferecem é o CDB, né? Com certeza. O título público a gente não vê muito os gerentes de banco oferecerem, até porque a gente não costuma ouvir falar desse rendimento, porque é muito interessante. Sim, com certeza. É que o CDB, o banco é onde ele usa para captar recursos. Então, ele precisa daquele investimento do CDB. Ele tem que oferecer mais, Ele tem que né? oferecer. Ele tem uma margem melhor também, para ele é mais interessante.
entendeu? E a gente vai falar agora de renda variável. Se eu tô com a minha reserva pronta lá, Exatamente. aí eu falo assim, não, agora eu quero investir um pouco, ter um rendimento maior. Exatamente. A renda variável é toda a parte de ações, fundos imobiliários, ações internacionais. Qual que é o objetivo dela? Você tem um horizonte de investimento mais longo, porque é algo que tem risco, né? Então, você nunca pode investir o dinheiro da semana que vem, do ano que vem, numa renda variável. Mas você tem que ter uma folga, né? Exatamente, porque se acontecer uma crise, acontecer uma guerra, ultimamente tem acontecido bastante, né? Algumas coisas acontecem, a gente nunca tem como prever tudo, né? Com certeza. Então, assim, nesses momentos mais difíceis, como foi a crise em 2020, né, repercutiu muito ano passado, você tem que ter uma paciência maior, porque as ações podem cair, podem ficar negativas por bastante tempo. Então, assim, é sempre importante você buscar ali um conhecimento, uma assessoria para ter pelo menos um horizonte de cada empresa, né, uma recomendação, mas com certeza você tem que ter uma paciência maior. Então, é aquele dinheiro que você não vai usar rápido, só que onde você busca um retorno mais alto, entendeu? Essa que é a questão da renda variável. E é bem mais alto o retorno? Sim, tem muitos fundos de ações que tem histórico de 20% ao ano, 30%, é claro. Tem dezenas, centenas de fundos no mercado e você tem que ter um gestor bom também para ajudar. É muito interessante o investimento em ações, né? Sim, só que assim, aquele investimento de longo prazo. Você vai olhar um retorno desse, às vezes numa janela de 10 anos. E às vezes esse fundo ficou 5 anos com um retorno abaixo, entendeu? Por isso que é um investimento de longo prazo. Você sempre vai buscar um retorno mais alto, mas tem que ter uma paciência que muitas vezes a pessoa não tem e às vezes em uma crise resgata com prejuízo. Então, assim, quando você investe em renda variável, você tem que ter uma cabeça bem diferente realmente. É isso mesmo. Leandro, a gente vai dar um rápido intervalo e voltamos mais, porque o assunto está muito interessante. Agora falando sobre investimento em ações. Não saiam daí. Esse recado é para você que quer realizar o seu sonho. Você quer adquirir a sua casa própria, seu carro novo, sua moto ou caminhão? Na Brasil Bens Consórcio está ao seu alcance. A Brasil Bens Consórcio se orgulha por estar contribuindo para a realização do seu sonho. Sem juros, sem taxa de adesão, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso. A Brasil Bens Consórcio trabalha com as melhores e maiores administradoras do mercado nacional. Caixa, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Magalu e muito mais. Faça agora a sua simulação. Um aroma que inspira conforto e aconchego. Notas olfativas quentes e vibrantes promove a sensação de requinte ao ambiente. O Home Spray Atual e Chic by Dani Mesquita Brand foi desenvolvido para quem deseja garantir um aroma único em sua casa, mas de uma maneira bem natural. Com esse tipo de produto, você pode facilmente aromatizar qualquer ambiente da sua casa. Essa sensação é perfeita para nos sentirmos relaxados, mais leves e alegres, além de agradável receber visitas que terão uma percepção única sobre a sua casa. Home Spray Atual e Chic by Dani Mesquita Brand, leve para a sua casa. Voltando ao Atual e Chique com Leandro Zanetti, da Manhattan Investimento. Agora estamos falando sobre investimento em ações. Certo. Leandro, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu chego lá na Manhattan e eu quero investir em ações, eu tenho um perfil mais agressivo e falo, não, eu quero um rendimento alto e quero arriscar. O que você sugere? Olha, tem vários caminhos. Você tem as recomendações que a própria XP dá. Por exemplo, você vai ver uma lista de recomendações, você vai escolher as empresas que você se identifica mais e que tem uma perspectiva de ganho, né? Se você não quiser colocar a mão na massa, você pode terceirizar esse serviço. A gente tem uma carteira de ações que a Manhattan faz a operacional e tem uma casa de análise que faz as recomendações. Então, a Manhattan pega essas análises e replica para os clientes, certo? Que não querem fazer operacional. E tem uma outra opção que é quando você quer investir via fundo, que aí você está contratando um gestor de ações
que é uma empresa independente da XP, que ele distribui seus fundos dentro da XP. Então, o gestor ele vai ficar 24 horas por dia escolhendo as ações, cuidando, e aí você não precisa fazer nada, você está só terceirizando. Aí o mais importante no gestor é você conhecer a filosofia de trabalho, quanto tempo ele tem várias formas de você analisar, né? E seria o ideal investir em uma empresa só de ações ou um conjunto, em várias? Com certeza é bem melhor um conjunto. Se você comprar uma empresa só, você fica exposto ao risco de uma empresa única. Você pode acertar muito ou errar tudo. Exatamente. Então, é sempre importante ter uma diversificação. Para você ter uma ideia, tem carteiras que têm 20 ações. Se você quiser uma diversificação muito maior, você consegue comprar o índice Bovespa, por exemplo. Existem alguns fundos que são mais simples, que a gente chama de ETF, que você está comprando o índice Bovespa. Aí você está comprando uma carteira ali com 50, 100 ações, e aí você está totalmente diversificado. A desvantagem é que se uma daquelas ações que você gosta subirem bastante, ela vai estar no meio de um monte. Então ela não vai replicar tanto o resultado igual você tivesse só uma ação. Né? E as pessoas, elas pensam assim, como eu já ouvi falar, as ações subiram, você pega e vende. É certo isso ou não? Você espera? Olha, depende muito da perspectiva. Normalmente, quando o mercado sobe muito, ela fica um pouco mais cara e ela começa a fugir dos fundamentos. O que é o fundamento? É o quanto que a empresa tem de valor real, que os analistas calculam. Né? Então, assim, pelo tanto que essa empresa lucra, pelo tanto que a taxa de juros está, ele faz uma projeção futura e chega num valor que seria real da empresa. Se ela está mais barato na bolsa, seria interessante você comprar. Quando essa empresa começa a ficar mais cara, ela chega mais próximo desse valor real e algumas vezes até acima. Aí sim, com certeza é interessante vender, porque o mercado já ficou mais caro. É um pouco difícil. Normalmente a prática acontece ao contrário. Quando o mercado está caindo, o que é bom para comprar, as pessoas ficam com medo e começam a vender, aquele efeito manada, né? E quando o mercado fica muito caro, existe uma euforia muito grande e mais gente começa a querer comprar e vai ficando mais caro e é onde fica mais arriscado, na verdade. Não, é por isso que é interessante você procurar um profissional que entende, né? Para te orientar, porque eu estava vendo uma pesquisa que a maioria das pessoas que começaram a investir por conta própria, no prazo de 1 ano, pararam. Sim, sim. Normalmente existe aquela euforia de começo, a pessoa começa a ganhar e fica muito eufórica, né? Mas com longo prazo ela começa a ver que o mercado de ações não é aquele mercado que você vai ficar rico de repente. Assim, muita gente tem aquela ideia, nossa, eu vou multiplicar algumas vezes meu patrimônio num ano. Não é assim. O mercado ele é um retorno ao longo do tempo, né? Um pouco acima ali da taxa de juros, mas dá para ficar rico? Com certeza, mas em 20, 30 anos. É o que normalmente a pessoa não quer, ela quer ficar rico rápido, né? Sim, daí a pessoa começa a fazer um investimento e começa a render bastante e de repente ela leva uma que vai perder bastante, né? Ela tem a ideia que todo ano vai ser daquela forma, entendeu? Então, não é, cada ano é de uma forma diferente. E não é fácil, a gente sabe que precisa de estudo, precisa de um profissional ali acompanhando, né? Com certeza. As oscilações, porque qualquer boato que saia no mundo, as ações caem ou sobem. Exatamente, nas últimas semanas tiveram bastante, né, assim, a parte do petróleo oscilou bastante, subiu, caiu, o Petrobras caiu, subiu, aí o governo anunciou, então tudo isso influencia as empresas, muitas vezes influencia o preço no curto prazo, que é a negociação, só que às vezes vai influenciar a empresa no longo prazo. A função do analista ali, da corretora, né, da gestora, é diversificar, né, entender o que é boato e o que realmente está acontecendo. O que vai influenciar as empresas no longo prazo, que é o que importa para o resultado delas. E agora com a guerra, o que você sentiu? Caiu tudo ou tem alguma que está interessante, algum investimento que está interessante? Olha, a parte de commodities foi muito bem. Assim, o Brasil, o nosso índice, ele tem uma posição muito grande em commodities, né? Porque o Brasil é muito bom em produzir commodities, basicamente. Então, assim, nosso índice até tem tido um resultado bom. Assim, tá caindo um pouco nos últimos dias, mas nada muito absurdo. Você pega, por exemplo, a Europa caiu bastante, ela está muito mais afetada pela guerra, né?
os Estados Unidos também, mas, claro, o cenário ficou muito mais preocupante por causa a gente vê um cenário de inflação mais forte. Então isso acaba prejudicando as empresas, prejudica a economia como um todo, né? Mas no curto prazo acabou não influenciando tanto as nossas ações, mas as ações lá fora. E agora, com esse período de guerra, a gente percebeu que o Bitcoin tomou uma força, né? Sim. O Bitcoin ele é sempre uma alternativa às moedas dos países, né? Ao Banco Central, por exemplo. O que está acontecendo na Rússia, por exemplo? A gente está vendo que depois de todos esses boicotes, né, dessas sanções que aconteceram, quem tinha moeda russa basicamente perdeu muito dinheiro. Então imagina, se o real se desvalorizar 30%, 50%. Então assim, você tem que buscar uma alternativa para proteger. Muitas pessoas olham a Bitcoin como essa alternativa, porque ela é uma moeda que não tem um governo, né? Ele não tem um banco central que estipula, o mercado que cuida dela mesmo. Então, assim, é uma alternativa, muita gente gosta de ouro nesses casos, e alguns enxergam o Bitcoin como um novo ouro, né? O futuro das moedas, né? Os boatos são muitos, né? Com a gente certeza. escuta muita informação. Aí, claro, aí volta ali no começo, depende muito do perfil de cada um, assim... Eu não acredito que a Bitcoin vai ser lá, nos próximos 5 anos vai ser a moeda do mundo todo. Acho que não vai ser tão rápido assim. Lá na frente pode ser que ela tenha uma importância muito grande. Hoje ela já tem uma importância, mas é um investimento de risco. Então vai muito do perfil. Se você tem um perfil agressivo, você tem uma preocupação muito maior em relação a governos, você pode pesquisar mais e conhecer sobre Bitcoin e ter uma posição. Agora, se você tem um perfil conservador, a chance de você se decepcionar com ela é muito grande. Que a oscilação é grande, né? Nesses últimos, né? Desde quando começou a guerra, ela já subiu e desceu muitas vezes. Com certeza, é uma moeda muito volátil, né? Algo como é normal cair 10, 20% num dia. Isso mesmo. Para um perfil conservador é algo que acho que não entra na cabeça, né? Não funciona. E qual conselho você daria para quem está começando a pensar em investimento? Certo. Primeiro, você vai medindo o rio aos poucos, né? Você não vai entrar e seja agressivo de uma vez. Comece entendendo mais. Quanto mais conhecimento, você tende a ser um pouco mais agressivo. Só que comece sendo mais conservador. À medida que você vê que você está se acostumando com oscilações, você fez um planejamento legal, você tem uma equipe te ajudando, você consegue olhar para o longo prazo e fazer um planejamento melhor para eventualmente tomar mais risco. Mas, claro, sempre respeitar o seu perfil, não adianta. Quando você vai fazer um investimento, você responde algumas perguntas e o sistema te dá um perfil. Se o sistema te der um perfil conservador, não adianta você querer comprar ações, comprar fundo imobiliário, que você vai acabar tendo uma percepção ruim. Então, assim, sempre respeite o perfil. E, claro, é muito conhecimento. E, claro, sempre conte aí com a ajuda da Manhattan para ajudar nesse perfil e ajudar a montar a carteira para você, né? Você sabe que eu estava lendo uma pesquisa que 90% das pessoas ainda investem em bancos. Sim. O ideal seria mudar esse pensamento das pessoas, né? Que bancos são sempre aqueles mesmos investimentos, não diversificam. Sim. Vocês viram agora falando do Tesouro Selic, né? Sim. Que é um investimento totalmente seguro e que os bancos não costumam oferecer. Sim, o objetivo do banco ele é prover crédito, né? Não é fazer investimento. Então ele nunca foi especialista nessa área e isso aconteceu nos Estados Unidos na década de 90, 80, que as corretoras começaram a crescer muito. A gente está vendo acontecer agora, mas ainda muita gente tem dinheiro no banco, acho que um pouco pela comodidade, né? A falta de conhecimento, quando começa a entender melhor como funciona, né? Que a gente trabalha com investimentos tão seguros quanto o banco, ou até mais em alguns casos, você vê que tem opções melhores fora do banco e é uma opção independente, né? Você chega no banco, você só vai receber ofertas do banco que está vendendo. Então você vai receber um CDB do banco, um fundo do banco. É o que interessa para eles venderem, né? Exatamente. E o objetivo é fazer o cliente ganhar dinheiro, que ele vai concentrar mais o patrimônio com a gente. E a gente trabalha com 50 bancos diferentes. Então, imagina, é uma concorrência muito, muito maior.
Mas o que eu observo, assim, quando um assunto acaba sendo tendência em outros países, nos países dos Estados Unidos, na Europa, demora um pouco, mas chega aqui no Brasil, né? Sim. Logo o pessoal muda o pensamento, começa a procurar escritórios de investimento. Sim, é uma tendência, né, que aconteceu no mundo. A gente está um pouco atrasado, mas a velocidade tem sido assim bem animadora, né? Nos últimos anos cresceu bastante, a XP já começou a ficar importante, então a gente fica muito animado com esse mercado, porque realmente vê que é muito melhor do que a gente tinha antigamente e deve ser o que vai ficar daqui para frente, né? E os fundos imobiliários? Eu estava esquecendo de perguntar. Qual é o rendimento dos fundos? O fundo imobiliário ele é muito parecido ali com um aluguel de uma casa, né? Então, qual que é a ideia? O fundo ele compra alguns imóveis e tudo que é gerado de aluguel ele retorna para o cotista, que é como se fosse o inquilino pagando ali para o proprietário, né? Então, assim, varia muito de cada fundo. Tem fundos que pagam rendimentos altos, próximo a 1% ao mês, tem fundos que pagam um pouco menos. A principal informação para quem quer investir em fundo imobiliário, ele tem que ter ciência que tem um risco. É diferente, por exemplo, de você ter uma casa, que ninguém passa todo dia na sua casa ofertando um preço nela. No fundo imobiliário, sim, porque ele é negociado em bolsa. Então, todo dia tem um preço diferente. Então, por exemplo, está acontecendo uma guerra na Rússia e seu fundo imobiliário caiu 5%. Não tem nada a ver, só que você tem que ter esse perfil de aceitar essa oscilação. Os problemas do mundo vão influenciar no seu fundo. Sim, porque ele tem uma negociação em bolsa, né? Então ele é fácil de vender, tem algumas vantagens, algumas desvantagens, né? Mas para quem está buscando uma alternativa de aluguel, é muito mais rentável do que uma casa normal. Dá menos trabalho também. Menos trabalho, que você não tem inquilino, imobiliária, você não tem todo esse trabalho, né? Ele tem isenção de imposto também sobre esses aluguéis, então isso é bem bacana para o investidor pessoa física. E claro, mas é sempre pesquisar, entender qual que é o risco desse tipo de mercado, e o fundo imobiliário ele é uma renda variável. Então você tem que ter um perfil já um pouco mais agressivo para aceitar esse tipo de risco. Tudo tem risco, né? Com certeza. Quanto mais você arrisca, o rendimento vai ser maior. Vai ser maior, exatamente. E o ideal é você procurar no escritório para fazer esses investimentos, um pessoal especializado. O Atual e Chique indica que a Manhattan, que a gente só dá dicas boas para vocês. Você sabe que dicas boas têm que ser compartilhadas, não é, Leandro? Com certeza. E vamos colocar o dinheiro para trabalhar. E vou deixar o contato de vocês aqui também. Você que está interessado em investimento, procure o Leandro ou o Bruno. Se quiser ter uma consulta só para entender mais, entender um pouco o perfil, ver se faz sentido o atendimento, pode ficar à vontade para nos procurar. Obrigado, Leandro. Muito obrigado, eu que agradeço. O programa está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre lá no Instagram e converse comigo. E se você ainda não me segue, estou te esperando, hein? Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?